Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 739. Estamos falando sobre flagelos destruidores. Vamos lá? Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Então, nós estávamos falando de destruição, não? Um terremoto, tsunamis. Um exemplo interessante é o do Japão. Durante muito tempo, eles sofreram com terremotos no Japão. E, a partir daí, eles desenvolveram uma tecnologia na construção civil que diminui a destruição a partir dos terremotos. Então, de uma certa forma, tudo evolui. A destruição física é como uma reforma que a gente faz na casa. Para que a nossa casa fique melhor, mais bonita, é preciso reformá-la. E a reforma tem que destruir o que está construído de forma equivocada e reconstruir. Então, é o mesmo princípio, né? Que a destruição física do planeta sempre vai trazer uma regeneração, uma melhoria. 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem que eles se defronte com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. Então, o que nós vemos, naturalmente, é que quando ocorrem grandes cataclismas e situações em que muitas pessoas estão envolvidas, existe uma solidariedade em toda a região, em todo o país, né? Com as enchentes no sul, com as enchentes no nordeste, que tivemos aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, os terremotos que tivemos na América Central. E então você percebe a mobilização de nações mais ricas no envio de recursos, de remédios, para que haja uma estruturação. Então, nada é ruim, né, na realidade. Todas as provações são experiências necessárias que precisamos passar para que possamos evoluir e experimentar o desejo de servir ao próximo. O sentimento de solidariedade faz com que nosso coração se amoleça. É um combate ao egoísmo, que é uma das chagas da humanidade. 741. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Entretanto, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afloramentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Que não fará então o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, sem prejuízo de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? É muito interessante nós avaliarmos a evolução da humanidade. Então,
o egoísmo ele tende a se extinguir. Ainda estamos distante disso, mas todas essas experiências de dores coletivas, de situações catastróficas, vão mostrando os caminhos. E quando você pratica a caridade, essa sensação positiva que ela nos traz faz com que nós queiramos fazer isso novamente. Então, são processos de evolução, tanto física quanto moral, para o mundo. Então, os flagelos não são castigos de Deus, mas sim, muitas vezes, consequências da nossa insensatez, né? Desmatamento, exploração mineral, muitas causas de desastres são geradas por nós, né? Nós vemos Brumadinho, por exemplo, quando houve o rompimento daquela barragem de detritos e a catástrofe que foi. Isso tudo foi gerado por negligência ou por ganância, né, das empresas envolvidas, mas também trouxe lições, aprendizado, evolução. Então nós precisamos olhar o mundo com positividade e acreditar que, por maior que seja a nossa dor, ela vem para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Agora chegamos ao item da questão 742, que acho que é a maior tristeza que nós podemos sentir em relação aos conceitos humanos, né? São as guerras. A insensatez de uma nação querer subjugar a outra, de destruir vidas e destruição física por causa de orgulho, de ganância, de disputas religiosas, né? São questões muito difíceis de serem aceitas, principalmente quando nós, espíritas, nos vemos como espíritos imortais e como é transitório essas relações. Então, as guerras, para mim, é ainda uma mácula que existe na humanidade, que não conseguiu superar a si mesma, e por isso gera esse tipo de conflitos. Vamos lá? Questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. A resposta dos espíritos, ela nos traz um pensamento até positivo, né? Que no futuro as guerras não vão existir mais. A questão é que esse livro foi escrito em 1857. Depois disso, nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos guerras do Vietnã, nós tivemos guerras no Oriente Médio e agora revivemos a situação no Oriente Médio entre o Hamas e Israel, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, os conceitos trazidos aqui são verdadeiros, mas o tempo que vai levar para que a ganância seja vencida ainda é distante. Então, nós vemos que as guerras ocorrem pelo orgulho, pela vaidade, pela intenção de sobrepor-se uns aos outros, acreditando que tem mais direitos ou que são melhores, pela força. E esse caminho ainda vai levar alguns anos, até que a Terra entre num estado de regeneração em que nós paremos de colocar a culpa nos outros dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Então, esse processo até, me perdoem, eu fiquei um pouco entristecido com a resposta, porque ela traz uma medida de otimismo, né? À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Nós estamos vendo exatamente o contrário disso. As guerras atuais usam instrumentos de destruição e não é mais um exército contra o outro. As guerras antigamente era o exército contra outro exército, marcava-se um lugar onde eles iam se defrontar. Agora não. São armas de longo alcance, destruição de prédios, morte de civis. Então, ainda estamos distante desse momento que a espiritualidade prevê que nós vamos viver. Mas isso depende de cada um de nós.
É preciso ter confiança e a certeza de que Deus está no comando de tudo. E Ele sabe o que nós necessitamos. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Pois é, vamos ter esperança. Esse é um fato, é algo que vai ocorrer. Depende da evolução individual de cada um, para que depois o coletivo nos leve a uma condição assim. E o momento atual nos diz que estamos ainda muito distantes disso. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Muitas guerras foram travadas para que houvessem rupturas de conceitos, de padrões, de comportamentos. Então, nós tivemos a Revolução Francesa, que foi catastrófica em termos de violência, mas que trouxe ideais de liberdade, de direitos às pessoas, ideais de igualdade. Então, é necessário, às vezes, para romper um conceito, que haja uma revolução. Então, nesse sentido que eles colocam, que a guerra tem como propósito a liberdade e o progresso. Muitas vezes ocorre quando o objetivo daqueles que estão em disputa é justamente a evolução, compreensão de novos valores, instituição de novas entidades, né? Aí você vê esse tipo de evolução. Nas guerras atuais, o que nós estamos vendo é ganância e orgulho ainda. 744A. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravidão, a escravização. Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Me perdoe. Como entender essa questão, né? Hoje não temos esse padrão. Antigamente, os vencedores escravizavam os derrotados. E aí havia uma miscigenação de culturas e uma evolução, porque pelas diferenças que nós temos o aprendizado. Então, é um processo, né, na antiguidade que agia dessa forma. Hoje não. Hoje as guerras trazem destruição, dor, sofrimento. E são impulsionadas pela ganância. Esse é o grande problema, né? 745. O que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então é bem o que a gente estava dizendo sobre o comportamento humano. Se nós olharmos a história, né, a Revolução Francesa, depois o Império Francês com Napoleão, mais tarde a tentativa alemã de domínio global, com alianças com a Itália e com o Japão, mas Hitler tinha a intenção de um domínio global. Tudo isso está relacionado com a ambição, com a ganância, com o orgulho. E para que nós possamos viver um mundo sem guerras, é preciso que o homem vença as paixões, que ele supere essa energia negativa que nos leva a não levar desaforo para casa, a devolver o tapa com outro tapa, a elevar a voz no momento de diálogo quando a outra pessoa não concorda conosco, e aí impormos a nossa vontade, a nos acharmos sempre certos, sem dar ouvido àqueles que estão trazendo ideias diferentes da nossa, que podem ser certas, podem ser erradas. Talvez nós estejamos errados e o outro também, e unidos encontremos um caminho melhor, quando houver tolerância.
Então o fim das guerras acontecerá quando o homem voltado para si mesmo procurar vencer a si mesmo, procurar vencer as paixões, o orgulho, o egoísmo, que faz com que ele se torne uma pessoa difícil de relacionamento. O amor ao próximo pregado pelo Cristo só vai acontecer quando nós tivermos humildade em nossos corações e conseguirmos olhar o outro como nosso irmão, seja ele de qualquer etnia, de qualquer religião, de qualquer raça. É esse o caminho que a humanidade ainda precisa percorrer e que, pelo que vemos nas atitudes de hoje, ainda estamos distantes. Vamos parando por aqui. Na semana que vem nós continuaremos com a questão 746 e o assunto será assassínio. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, derramai, Senhor, vossas bênçãos sobre todos nós, mas em especial sobre os líderes das nações que hoje se encontram em guerra. Que nós possamos, nesse momento, emitir vibrações de paz e de esperança, desejosos de que, sob essa influência positiva, as nações possam encontrar uns caminhos que os levem à paz, à solidariedade, à reconstrução. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.